O dia que começou o fim do mundo, 11 de setembro de 2001. Eu lembro que eu estudava à tarde, eu tava de manhã esperando começar Dragon Ball. Muita gente acha que naquele dia Dragon Ball foi interrompido ao meio para que pudesse passar as imagens, mas na verdade foi muito antes. Era durante um programa lá qualquer da manhã, não era necessariamente Dragon Ball ainda. Dragon Ball ia acontecer e acabou não acontecendo. Muita gente confunde porque no outro dia, esse sim, no meio do Dragon Ball, interromperam para falar sobre os atentados de 11 de setembro. Estranho porque naquele outro dia estavam todas as crianças em casa, até as que estudavam de manhã, porque por algum motivo as pessoas no Brasil acharam que não deveria ter aula, né? Meio estranho isso hoje, falar isso hoje, mas foi assim, basicamente não houve aula no outro dia no Brasil. Não houve aula no setor Alphaville em Goiânia, sabe, o bairro mais longe, mais pobre de Goiânia, achou que por algum motivo não deveria ter aula. Tipo, mas enfim, acontece que aquele dia, talvez não merecesse não ter aula, mas ele mudou o mundo, sim. Ele mudou o mundo como nós conhecemos. Você pode questionar ou não a super dimensão que os Estados Unidos deram porque tiveram um orgulho ferido de ter um atentado, sabe, tão absurdo, né? Solo americano, mas o fato é de que o mundo mudou e vai muito além de segurança nos aeroportos. A ordem social ali foi alterada. Hoje nós vivemos um mundo que basicamente derivou de uma linha temporal que precedeu aquele atentado. E essa mudança, a mudança que essa tragédia trouxe para o mundo, ela é um tanto quanto didática sobre as escolhas que nós podemos fazer sobre nossas vidas e as consequências que as pequenas escolhas podem causar nas nossas vidas. Osama Bin Laden, ele foi treinado pelos Estados Unidos. Ele tinha livre acesso aos Estados Unidos. Ele então se radicaliza e um dia o homem que os Estados Unidos ajudou a criar, o homem que os Estados Unidos ajudou a se forjar, a se criar, foi o responsável pelo maior atentado que eles sofreram em toda a sua história e que mudou a linha da história humana. Muitas vezes a gente acha que o que muda nas nossas vidas são os grandes acontecimentos. É um término, é um casamento, é a morte de alguém. Mas na verdade, às vezes uma pequena decisão. Será que eu vou comprar pão hoje ou não? Será que eu vou à escola hoje ou não? Será que eu vou à faculdade hoje ou não? Será que eu vou naquela entrevista de emprego? Será que eu vou realmente acordar hoje 6 horas da manhã, não vou acordar 8. Essas pequenas escolhas têm o poder de transformar o nosso futuro. Imagina com uma pessoa que decide acordar 1 hora mais cedo, sai de casa, vai correr na beira da praia. Vou dar um exemplo aqui, vou correr na beira da praia. De repente, eu tropeço na calçada, vejo, sei lá, um cartão. Pego aquele cartão. E ali fala sobre uma empresa de audiovisual. E de repente eu faço parceria com alguém e abro uma grande empresa e de repente eu mudei toda a minha história, porque eu decidi acordar 1 hora mais cedo. Foi o momento em que o varredor da prefeitura não varreu o chão e não levou aquele cartão. Sei lá, eu dei um exemplo hipotético, mas para vocês entenderem que acordar 1 hora mais cedo pode mudar, transformar a minha vida. Sabe, eu lembro que, para vocês terem ideia de como as coisas podem ser diferentes, eu lembro que eu postei um hambúrguer que eu comi no meu Instagram e eu pensei, será que eu vou postar ou não esse hambúrguer? Eu acabei postando e a Nayara comentou sobre esse hambúrguer e foi ali que a gente começou a conversar e de repente a gente hoje estamos juntos há 3 anos. Talvez se eu não tivesse postado aquele hambúrguer, ela não falasse comigo naquele dia e talvez eu tinha outros planos e de repente a gente não estaria junto aqui. São coisas pequenas que a gente às vezes não dá valor achando que não vai mudar nossas vidas e que acaba mudando. E mudando muito as nossas vidas. E não os grandes projetos. As melhores e as maiores coisas das nossas vidas não nascem de grandes projetos. Os grandes projetos vêm através das pequenas escolhas. E a gente tem que fazer as pequenas escolhas muito bem, tão bem quanto as grandes. E decidir o foco daquela coisa. Pequena coisa é 10%. Mas os 10%
primordiais dos outros 90% da linha temporal que você vai entrar, que a gente vai entrar. Talvez se os Estados Unidos não tivesse treinado o Bin Laden, a história, as torres gêmeas em alguma linha temporal estão lá ainda e o mundo é outro, completamente diferente do que a gente conhece. E, portanto, esse era o vídeo que eu queria deixar aqui hoje, essa reflexão bem rápida, mas que eu achei de extrema importância para que a gente possa, né, continuar nesse projeto de desenvolvimento pessoal. Até amanhã. Fui!